Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Como que vocês estão de calor? Gente, que calor terrível que tá fazendo, né? Meu Deus do céu. Não dá pra fazer o que quer que seja, a não ser que a gente esteja com o ventilador ligado. Tá complicado o negócio, viu, gente? Mas vamos lá, vamos em frente. Hoje, nosso assunto aqui do dia vai ser novamente a respeito da obra de um escritor. Eu já fiz vídeo a respeito da obra da Agatha Christie, filmes baseados na obra da Agatha Christie, e hoje é dia da gente conversar um pouquinho a respeito de filmes baseados na obra de Sidney Sheldon. Sidney Sheldon é um autor que, junto com a Agatha Christie e com a J.K. Rowling, foram autores de formação meus, e junto com a Zíbia Gasparetto também, né? Autores de formação meus e que eu guardo assim no coração. Lógico que cada um ao seu estilo, cada um do seu modo, fez parte da minha vida de maneiras diferentes e permeou toda a minha adolescência, a minha vida adulta. Sidney Sheldon é o autor que já faleceu, ele faleceu em 2007, mas eu continuo lendo as obras dele, ainda continua saindo títulos novos da obra dele. Aí vocês vão falar, nossa, se ele morreu em 2007, como que ainda saem títulos novos da obra dele? A família do Sidney Sheldon contratou uma escritora para levar a obra dele adiante. Uma escritora que tem todo o estilo, uma escritora que num primeiro momento teve acesso aos cofres da família Sheldon, aos textos que ele pretendia escrever, fez algumas sequências de alguns trabalhos importantes dele e agora segue escrevendo sobre o título Sidney Sheldon, né? E com o nome dela embaixo, uma escritora chamada Tilly Bagshawny, que eu gosto também muitíssimo. Tem um trabalho excelente. As pessoas gostam de criticar o trabalho da Tilly, mas eu gosto bastante. Eu achei essa atitude da família assim memorável, porque o trabalho continua adiante, né? Só de ver um título nas livrarias com o nome Sidney Sheldon, nossa, imediatamente eu já tenho vontade de ler. Aí é lógico que vão haver títulos que a história é incrível, outros nem tanto assim, mas isso mesmo quando ele era vivo também acontecia, né? Então, gente, eu sigo lendo os trabalhos do Sheldon e o meu primeiro contato com o Sheldon foi quando eu era criança, porque assim, quando eu era criança, eu nunca fui uma criança que gostasse diferente das outras. Eu nunca fui uma criança que gostasse de passear, por exemplo, quando a nossa família ia para sítios, para colônias de férias, enquanto meus irmãos e as outras crianças ficavam mega felizes porque haveria campo de futebol, haveria piscina, haveria uma série de coisas, eu não ficava tão feliz assim. Então, eu sempre procurava um livro para que eu pudesse ler durante o passeio. E quando eu devia ter uns 9 ou 10 anos, eu lembro que eu fui para uma colônia de férias com várias pessoas, né? Tios, primos, tias, né? E eu não havia levado nenhum livro. Como eu já havia falado para vocês, a minha família, minha mãe, meu pai, não são pessoas de leitura, não são pessoas que gostam de ler. Então, a minha casa, nesse primeiro momento, não tinha livros, tinha aquilo que eu conseguia, né, ter acesso, a alguns gibis. Eu gostava muito de mangá nesse momento, o próprio Harry Potter. Então, eu fui nesse passeio sem livro nenhum. Mas em toda a família, né, tem uma santa, tem uma pessoa que salva, né? Na minha não é diferente. Eu tenho uma tia muito querida, inclusive. Queria até mandar um beijo para ela, uma tia maravilhosa, tia Laurineia, um beijão. Eu estava nessa colônia de férias e eu perguntei para ela, falei, tia, tem algum livro que eu possa ler, né? Na verdade, eu vi que ela estava lendo um livro. Eu perguntei, tem algum livro que eu possa ler? Ela falou, tem esse aqui que eu tô lendo, só que não é um livro para sua idade, ela falou. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, nossa, não é um livro para minha idade? O que será que pode ter ali que não é para minha idade, né?
Aí eu falei: "Ah, tudo bem, mas eu posso ler?" Ela falou: "Pode". Então ela foi fazer as coisas dela, né, foi fazer comida, né, foi conversar, e eu peguei o livro que ela já estava lendo. O livro em questão, que eu não tô com ele aqui perto, chama-se Conte-me Seus Sonhos, um livro de Sidney Sheldon. E aí eu comecei a ler aquilo, a história de uma mulher que começava a acontecer alguns crimes ao entorno dela, e ela não sabia muito bem o que estava acontecendo, e as coisas iam chegando mais próximas, e ela chamava a polícia e ela não entendia. E vai tendo um desenrolar que vai dando a entender que esses crimes estão sendo cometidos pela própria pessoa, pela própria personagem principal. Falei, caramba, que livro legal, né? E aí eu comecei a ler, fiquei apaixonado, assim, não li, assim, o livro inteiro ali no passeio, mas, assim, havia lido boa parte do livro, né? E achei intrigante, achei, assim, uma coisa que te instiga a querer saber mais. Falei, caramba, preciso ler esse livro, né? Aí falei pra minha tia, falei, nossa, tô amando esse livro, tô gostando demais, posso ler? E ela, né, prontamente falou, pode ler. Eu falei, ah, mas você não tá lendo e tal? Ela falou, não, pode levar pra casa, você lê, você me conta e tal. E eu li. Gente, esse livro mudou minha vida. Sidney Sheldon, Conte-me Seus Sonhos. Eu acho que ele publicou esse livro em 97. Se vocês não leram, leem. E ele é um livro que vai falar daquelas questões de bipolaridade, de questões de... É uma questão que veio a ser tratada naquele filme mais recentemente, 2016, Fragmentado. Personalidades que habitam o corpo da pessoa, transtornos múltiplos, sabe? Existem várias personalidades que comandam a pessoa em determinados momentos do dia. Uma coisa louca, uma coisa completamente estranha para aquele momento ali. E eu li aquilo e falei, nossa, gente, quero ler tudo desse cara. E junto a isso também, vocês imaginem que para uma criança e um adolescente ler coisas do tipo e ela friccionou, tananã, e ele colocou seu membro, tananã. Eu falei, nossa senhora, é aqui mesmo que eu quero ler. Aí eu entendi o que, que eram as coisas que não eram para a criança que ela estava se referindo, né? Logicamente que eu não quis ler também só por conta disso, mas foi uma paixão ali, fiquei encantado. E aí li esse livro, amei. Depois falei para ela, falei, Neia, eu amei esse escritor. Ela falou, nossa, eu adoro esse escritor. Eu tenho alguns outros títulos dele que se você quiser, você pode ler, né? Aí eu falei, jura? Ela falou, sim. Aí algumas semanas depois ela pegou e me deu uma sacola de livros. E nessa sacola de livros tinha uns 5 ou 6 títulos do Sheldon. E eu li também, assim, a cada livro ficava encantado e mais encantado. Depois passei a comprar na feira todas as obras do Sheldon. E hoje eu tenho todos os livros dele. Assim, é muito gostoso de ler. O Sheldon pode ser pra gente hoje mais ou menos o que é a Colin Hoover. Era um fenômeno, todas as mulheres liam, trocava-se muito livros naquela época também, era um nome extremamente conhecido. E as temáticas do Sheldon, que aí no caso é o que mais me interessa, quase sempre vão falar de mulheres. Mulheres essas que vieram do nada, vieram de lugar nenhum, que comeram o pão que o diabo amassou, mas que conquistaram seus lugares ao sol. Seja uma advogada, que é a melhor no ramo, seja uma médica, que é a maioral no hospital, seja uma incorporadora imobiliária. São mulheres que vão estar num patamar elevadíssimo nas suas carreiras, patamares que, para gente, meros mortais, a gente só usa sonhar, né? Então, ler aquilo quando criança, nossa, falava, putz, quando eu crescer eu quero chegar em lugares. Depois a gente vê que não é nada daquilo, né? Que a gente não chega em lugar nenhum, mas naquela época não custa sonhar, né, com os livros do Sheldon. E assim, nossa, gente, esses livros assim mudaram a minha cabeça, são livros incríveis. Vocês me falem aí se vocês conhecem a obra do Sheldon, se vocês gostam. E aí o Sheldon, voltando agora mais especificamente, né, para a carreira dele, iniciou na televisão.
roteirista de séries, de filmes, trabalhou em todas as áreas do entretenimento, musicais, do teatro, prêmio Tony de teatro, o roteirista, é o criador de Dini é um Gênio, de Casal 20, tem uma carreira extremamente renomada na televisão. E depois, nos anos 70, ele resolve dar uma mudada. Hollywood já havia mudado desde que ele havia adentrado lá. Ele resolveu dar uma guinada na vida dele e se lançar como romancista em 1970, lançando seu primeiro livro, A Outra Face, que logo de início já foi um estouro. Ele estourou logo nesse primeiro romance e ele ganhou a alcunha de o autor mais traduzido pelo Guinness. Existem inúmeras traduções, me parece que mais de 140 traduções dos títulos do Sheldon para o mundo. Então só aí vocês vejam a magnitude, né? E aí ele lançou provavelmente uns 20 romances nos anos seguintes. E a cada romance, gente, as histórias dessas mulheres, assim, nem sempre, em raras exceções, o personagem principal eram homens. Quase sempre eram mulheres e gente, era cada história. Olha, umas histórias assim que, gente, eu não vejo hoje. Eu não vejo uma coisa tão bem construída. Parecia você acompanhava a vida dessas mulheres desde que elas nasceram e você acompanhava elas até a velhice, até a festa de 90 anos com os netos e bisnetos, assim. Parecia que você conhecia intimamente a vida daquelas mulheres. Era muito legal, muito gostoso. Então hoje, chega de enrolação. Nossa, como eu enrolo para falar as coisas, né, gente? Vocês pulem tudo isso, não tem problema. Agora eu vou falar dos filmes, né, que foram adaptados das obras do Sheldon, com um adendo, em VHS. Esse em VHS também tem uma razão. Poucos títulos do Sheldon foram passados para DVD, ou seja, só foram lançados em VHS. Eu acho que as novas gerações que foram chegando talvez não tivessem interesse, talvez os costumes tenham mudado, não chegou para a era do DVD. Mas eu tenho aqui preservado os títulos do Sheldon em VHS e eu vou mostrar para vocês. E aí vocês me falam se vocês lembram desses títulos, se vocês gostam do Sheldon, se tem um outro escritor que fez parte da infância de vocês, tá bom? Então, gente, esse aqui é o único DVD que eu vou mostrar. O Outro Lado da Meia-Noite, The Other Side of Midnight, um filme extraordinário. Esse daqui ele não foi lançado em VHS. Ele foi lançado aqui pela Obras Primas, um filme de Charles Jarreau. Esse aqui é o segundo livro que o Sheldon escreveu, também um verdadeiro estouro. Vou mostrar aqui para vocês. O Outro Lado da Meia-Noite, baseado na obra de Sidney Sheldon, pela Obras Primas. Esse não foi lançado em VHS. Vou mostrar aqui. O Outro Lado da Meia-Noite, Noelle Page. Gente, que saudade que eu tenho de revisitar a história dessas mulheres. É que muitas vezes não dá tempo, né? Tanta coisa pra gente fazer, outros livros que vão surgindo, mas eu tenho vontade de revisitar. Aliás, outra coisa que eu ia falar também é a obra do Sheldon é tão rica, mas tão rica e tão complexa, que eu não sei por que a Netflix ou uma produtora dessas a esses streams não compra o catálogo inteiro e não começa a refilmar essas obras. Sabe, são roteiros prontos, são filmes incríveis. Podiam comprar o catálogo inteiro e começar. Não compraram agora o catálogo do C.S. Lewis? A Greta Gerwig vai começar a refilmar as Crônicas de Nárnia. Compre o do Sheldon, gente. Vai por mim. Netflix, compra o catálogo do Sheldon. Vamos lá. Então, O Outro Lado da Meia-Noite, de 1977, é o segundo livro do Sheldon, mas que foi o primeiro adaptado ao cinema, esse aqui em DVD. Tá? Então agora vamos aos VHS. Bloodline, A Herdeira. Esse livro também, gente, meu Deus do céu, esse aqui de 1979. A Herdeira, lançada pela SIC. Da história de Sidney Sheldon. Intriga, vaidade, ambição, quem quer matar a herdeira? Isso aqui eu nem preciso falar muito, né, gente? Uma moça que
Evidentemente, os pais morrem e recebem uma herança dos pais e passa aí a ser perseguida pelos familiares, né? Mas, logicamente, que é o estilo Sheldon. Fantástico esse filme e este livro. 1979. Aqui, ó. Batido até a máquina de escrever. A Herdeira, Bloodline. Adoro esse livro. Vou mostrar aqui. A Herdeira. Vamos lá, gente. Eu enrolo, senão não dá tempo. Outro Lado da Meia-Noite. A Herdeira. Que mais? A Outra Face, de 1984. Não é a Outra Face do Nicolas Cage, não, viu? A Outra Face com Sir Roger Moore. A Outra Face de Sidney Sheldon. Esse daqui é o primeiro romance dele. Esse que ele estourou logo de cara. Lançado pela Globo Video. Aqui, ó. Roger Moore. A Outra Face. Vou mostrar aqui. Outra Face. Que mais? Outro Lado da Meia-Noite. A Herdeira. A Outra Face. Um Capricho dos Deuses, também lançado pela Globo Video, dessa vez em fita dupla. Uma intriga diabólica move-se rapidamente ao redor do mundo. Declan Smith e Robert Wagner, de Sidney Sheldon. Um Capricho dos Deuses. Vou mostrar aqui, parte de trás. Policial. Olha que bonitinha essa edição, gente. Ela tem um fecho que para poder lacrar, né? Para poder fechar. Parte 1 e parte 2. Esse filme aqui tem mais de 3 horas de duração. Quase que uma minissérie, né? Um Capricho dos Deuses. Capricho dos Deuses, eu falei o ano. Deixa eu ver, Um Capricho dos Deuses de 1988. Aí aqui, gente, como O Outro Lado da Meia-Noite foi um grande sucesso, Sheldon fez uma continuação para ele, Lembranças da Meia-Noite. E aqui o filme, que é a continuação, Sidney Sheldon's Memories of Midnight. Esse aqui já lançado nos anos 90, 1991. Ó, continuação pela Jovem Pan Video, classificado como romance. Lembranças da Meia-Noite, Memories of Midnight. Jovem Pan Home Video. Abri aqui. Olha o selinho. Jovem Pan. Lembranças da Meia-Noite. Nossa, eu lembro que quando eu terminei O Outro Lado da Meia-Noite, eu fiquei tão louco que eu pulei todos os outros livros que eu estava lendo para poder ler essa continuação. Lembranças da Meia-Noite. Fiquei louco. Foi um verdadeiro sucesso esse aqui também. Não o filme, viu, gente? Nenhum desses filmes aqui que eu estou mostrando chegou a ser um grande sucesso. Produções pequenas, produções medianas. É por isso que eu estou dizendo que é preciso que um estúdio grande compre esse catálogo e reapresente para uma nova geração. Assim, são filmes válidos para quem leu os livros, a título de curiosidade. É muito legal você assistir a adaptação, mas assim, com exceção de O Outro Lado da Meia-Noite, nada aqui foi um grande estouro no que se refere a cinema. Os livros sim, mas os filmes não. Agora, falar aqui de outra série não, né? Outro filme, mas como é muito longo, também foi lançado em fita dupla. As Areias do Tempo, de Sidney Sheldon, lançado pela Warner, de Sidney Sheldon, As Areias do Tempo. Olha aqui a parte de trás. Romance, ação e violência nas distantes montanhas da Espanha, onde freiras e rebeldes lutam por seus ideais contra militares sanguinários. De Sidney Sheldon, The Sands of Time. Warner Home Video. Aqui. Olha aqui que legal, gente. Esses filmes locavam tanto que às vezes as capas estragavam
Olha as cirurgias que as videolocadoras faziam para que o filme continuasse locando. Colocava uma coisa de papelão e continuava alugando, ó, para não perder. Depois eu vou trocar, eu tenho outro estojo aqui. Vou deixar esse estojinho não. Mostrar aqui, ó, fitinha azul, As Areias do Tempo. Esse daqui de 1992, As Areias do Tempo. Que mais? Depois nós temos outro clássico dele, Um Estranho no Espelho. Esse daqui, gente, o personagem principal é um homem, é o Toby Temple. E tem uma cena antológica no livro que é uma cena de estupro. E como esse livro se passa numa época dos primórdios do rádio, eu não sei se vocês sabem, aquela maquininha de gargalhada, aquelas gargalhadas que se usam no Chaves, a pessoa conta a piada e vem a gargalhada. Isso aí se usava na rádio também. E tem uma cena antológica na qual essa moça que está sendo estuprada, e para não escutar que ela está gritando e tal, eles ficam apertando a máquina de gargalhada. Então ela está sendo estuprada e está lá na máquina de gargalhada. Eu lembro que isso me marcou bastante quando eu li assim, fiquei chocado. E aqui pela Mondial Filmes, de Sidney Sheldon, o sucesso os uniu, a ganância os destruiu. Mostrar aqui. Poucas vezes ele lidava com um personagem masculino como protagonista, quase sempre com as mulheres, mas aqui o personagem principal é um homem. No livro também o juízo final, o personagem principal é um homem. Ele lida melhor com a mulher, viu, gente? Ele sabe construir personagens femininos. Quando é com o masculino não é tão legal assim. Mas ainda assim é Sidney Sheldon, né? Vocês estão vendo uma bagunça aqui no fundo, ó. Mas vamos lá. E por último, Nada é por acaso. Nada é por acaso, ó, eu com Zíbia Gasparetto na cabeça. Nada dura para sempre. Amor, perda e traição, tudo pode acontecer num plantão médico. Esse daqui, ele vai lidar com um hospital, com a vida dos médicos. E aqui, esse filme, acho que foi um dos primeiros filmes a lidar com esse tema. Ele vai falar de um tema muito sensível, que é a eutanásia. E esse filme, esse assunto gerou uma polêmica danada na época. E muitas pessoas procuraram esse filme para assistir por conta disso. Quando esse assunto começou a ficar em voga, o Sidney já havia tratado ele em Nada Dura para Sempre, da Fox. Vou mostrar aqui a lombadinha, Nada Dura para Sempre, CBS Vídeo, classificado como suspense. O Nada Dura para Sempre, ele é de 96. Deixa eu ver. 95, lançado pela Abril Vídeo, fita verde. Nada Dura para Sempre. E aí tiveram outras adaptações, gente, que foram lançadas, mas que nós aqui no Brasil não tivemos acesso. Não foram lançadas na mídia física. Eu sei que A Ira dos Anjos também foi lançado em série. Qual outro? Também o Reverso da Medalha, que eu gosto muitíssimo, também foi lançado. E o Se Houver Amanhã. Mas infelizmente não chegou pra gente. Talvez algum download, alguma coisa não oficial, as pessoas tenham acesso a esses filmes. Aqui pra gente os que foram lançados foram esses: Outro Lado da Meia-Noite, A Herdeira, A Outra Face, O Capricho dos Deuses, Memories of Midnight, Lembranças da Meia-Noite, Um Estranho no Espelho, Nada Dura para Sempre e As Areias do Tempo. E aí, Netflix, vamos comprar o catálogo do Sheldon para refilmar? Já tá tudo pronto. Só escolher os atores aí e ganhar dinheiro. Gente, brigadão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem do Sheldon. Se vocês não gostem, deem uma chance. Comece por Conte-me Seus Sonhos, que vocês vão ficar encantados. Eu lembro depois, na época do colegial, que eu apresentei Conte-me Seus Sonhos para todas as pessoas da escola, para todas as meninas que sentavam comigo, e as meninas leram e amaram e também viraram fãs do Sheldon.
Então, assim, é uma boa porta de entrada o Conte-me Seus Sonhos. E, novamente, mandar um beijão para minha tia, Laurineia, que foi quem me iniciou em tudo isso aqui. Sydney Sheldon, ela também é grande fã e eu quero mandar um beijão para ela. Tá bom, gente? Brigadão pela atenção. Um beijão. Fiquem com Deus.